Então, ó, começando agora o estudo das nossas tabelas verdades. Tá? Tabela verdade nada mais é do que uma tabela que vai mostrar para a gente todas as combinações que eu posso ter dentro de uma proposição composta. Caramba, Felipe, deixa eu lembrar melhor o que é isso. Então vem comigo. Deixa eu ficar pequeno aqui para não te atrapalhar. Vamos lá. Então, tabela verdade, estudo dos conectivos. Vem comigo. Primeiro conectivo que a gente vai estudar é o conectivo e. O e, ele é chamado de conjunção, tá? Conjunção. Ah, mas no português eu tenho várias conjunções, eu sei, tá ok? Só que para o raciocínio lógico, falou de conjunção, falou obrigatoriamente do conectivo e, tudo bem? Beleza. Aí pensa comigo o seguinte, uma proposição lógica, ela pode ser uma proposição lógica simples ou ela pode ser composta. A tabela verdade, que é essa tabelinha aqui, ela surge para as proposições compostas. E a proposição composta, ela é formada da união de duas proposições simples, tá ok? Para formar uma composta. Vamos ver na prática isso. Eu falo assim, vamos pegar, por exemplo, você fala assim para o seu filho ou para a sua filha. Se você não tem, supõe agora, né, cria uma hipótese de você ter. Você diz o seguinte, vou te dar uma bola e vou te dar um boneco. Vou te dar uma bola e vou te dar um boneco. O dar uma bola é a primeira proposição simples, que a gente chama de P. Tá bom? Vou te dar um boneco, vou pegar uma cor aqui, o preto. Vou te dar um boneco é uma proposição simples que a gente chama de quê? Esse e é o conectivo em estudo nesse momento. Ó, o e é o conectivo em estudo. Tudo bem? Beleza. Eu quero que você entenda a lógica, para não ficar só decorando esse troço aqui. Aí você chega para o seu filho e fala assim, ó, papai ou mamãe vai te dar uma bola e um boneco. Aí você sai. Quando você volta, você traz a bola, ou seja, a primeira é verdadeira, você traz a bola, você cumpre a sua primeira promessa e você traz o boneco. Você mentiu ou falou a verdade para a criança? Você disse que ia dar uma bola e um boneco. Você trouxe a bola e trouxe o boneco. Você falou a verdade para a criança, você concorda? Por isso que no conectivo e, se a primeira for verdadeira e a segunda também for verdadeira, o resultado, aqui é o resultado será verdadeiro. Porque você cumpriu a sua promessa, você falou a verdade. Agora cria um outro contexto. Papai e mamãe vão sair. Quando voltar, vai te dar uma bola e um boneco. Aí você chega, você traz a bola para a criança, ou seja, você fala a verdade, só que você não traz o boneco. Falso, você não traz o boneco. A criança vai pegar a bola, mas o que ela vai falar para você? Papai, mamãe, cadê o boneco? Ah, mas eu te dei a bola. Não importa. Você disse que ia me dar uma bola e um boneco. Esse e aqui, o português chama de conjunção aditiva. Ele adiciona ideias. Então, para você falar a verdade, você tem que cumprir as duas partes. Não adianta você cumprir só uma, porque você está se comprometendo em fazer uma coisa e também fazer outra. Não importa que você trouxe a bola, mas você não trouxe o boneco. Então, você mentiu para a criança. Da mesma forma, se você não trouxer a bola, mesmo trazendo o boneco, você mentiu para a criança.
Porque o E não basta fazer só uma, você tem que fazer as duas. Beleza? Agora, se você não traz nem a bola, nem o boneco, aí você vai escutar choro a noite toda. Você mentiu muito para a criança. Percebeu? Olha como faz sentido. Por isso que não vale a pena você ficar assim, caramba, V com V é V, V com F é F, F com V é F, F não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Primeiro, se você fizer isso, você vai tornar o estudo do raciocínio lógico chato. E segundo, tá? Você vai acabar correndo o risco de você esquecer, e essa tabela é apenas uma das que nós vamos estudar. Existem 5 tabelas verdades, porque existem 5 conectivos aqui para o raciocínio lógico. Tá ok? Beleza. Então, Felipe, como é que eu vou gravar isso? Você vai anotar no seu material aí, ó. Vou te dar mastigado, hein? Ó, te dar mastigado. Bota aí, conclusão. Cadê o meu vermelhinho? Só será verdade quando todas forem verdades. Conectivo E. Só é verdade quando todas são verdades. Então aqui, ó, se as duas são verdades, aí o resultado dá verdade. Caso contrário, ele vai me dar sempre falso, ó. Aqui, ó. Ele vai me dar sempre falso. Beleza? Então, conectivo E. Eu tenho que fazer uma coisa e também a outra. Se eu não fizer alguma delas, eu menti. Para ser verdade, tem que ser tudo verdade. Beleza? É isso que você tem que fazer. É isso que está escrito aqui, ó. Só será verdadeira, aqui, ó, quando todas as proposições forem verdadeiras. Beleza? Então, anota isso aí, que isso é importante. Essa tabela daqui, que é uma tabela com 4 linhas, ela é a tabela base dentro do raciocínio lógico. Ela é a base do raciocínio lógico. Só que existem alguns concursos, normalmente concurso para ensino superior, que exige uma tabela um pouco maior, que já é uma tabela com 8 linhas. Por quê? Essa tabela é uma tabela que tem 2 proposições simples, P e Q. Mas a banca pode querer te complicar e pode querer te dar uma tabela com 3 proposições simples. Aí vai ficar esse monstro aqui. Caraca, Felipe, agora ferrou, eu vou embora, desistir. Calma, você vai ver que não é difícil. Calma. 3 proposições simples. Como é que a gente monta essa tabela? Olha, 4 verdadeiros seguidos. Pá, 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 pá. Depois 4 falsos. Tá bom? Do lado, o que a gente faz? A gente pega essa sequência padrão, que é VV, VF, FV, FF. É a sequência padrão. Lembra aqui, ó, o que está aqui é o resultado. A combinação é o que está aqui, ó, envolvendo essas duas, tá bom? Repara, VV, VF, FV e FF. Para cada combinação, eu tenho um resultado. Eu vou pegar essa sequência padrão e eu vou repetir ela aqui, ó. Ó. VV, VF, FV, FF. Embaixo, mesma coisa. VV, VF, FV, FF. Eu repito. Então, montei a tabela. Vamos ver o título da tabela. O título está aqui, ó. Ele quer que você pegue o P e o Q. Aqui, ó. O P e o Q. Você vai olhar para essas duas. Nesse momento, o R não interessa. Ele não quer que você olhe para o R. Ele quer P e Q. E eu vou lembrar, o E só é verdade quando tudo for verdade. Então vem comigo. As duas são verdades? São. Então dá verdade. Percebeu? As duas são verdades? São. Então dá verdade. As duas são verdades?
Não, então dá falso. E assim você vai. Beleza? Vamos ver, por exemplo, cadê? Essa antepenúltima linha. F com V. As duas são verdades? Não, porque olha o F aqui. Então isso dá falso. Percebeu? Beleza. Vamos para uma outra coluna agora. Deixa eu apagar aqui. Vamos para uma outra coluna. Vamos pegar essa coluna aqui agora. Ó. Qual é o título dessa coluna? P e Q. Ele quer que você olhe para o P. O P está aqui. E ele quer que você olhe P e R, desculpa. E ele quer que você olhe para o R. O R está aqui. O título da coluna é que manda. Eu vou olhar para esses dois. O que não interessa. E eu vou lembrar, ele está usando o conectivo E. O símbolo do E é esse Vzinho para baixo, tá bom? Esse Vzinho para baixo é o símbolo do E. Quais são os 5 conectivos? É o E, é o OU, é o OU, que é o Vzinho com traço embaixo, é o E, é o OU, é o OU, é o se então, opa aqui, se então e se somente se. O se então é uma seta para um lado só, o se somente se, ela é uma seta ida e volta. Cada conectivo tem a sua tabela, e nós vamos ver a tabela de cada uma aqui nessa aulinha, beleza? Beleza. Então, vem comigo. P e Q. Qual é a lei do E? Só é verdade quando as duas são verdades. Beleza. As duas quem? Ele está falando do P e do R. Agora ele não quer o quê? Ele quer o P e o R. Então vem. V com V. Ah, V com V é V. V com F. Opa, o F apareceu. Se o F apareceu, o resultado vai dar F. Porque só é V quando tudo é V. Percebeu? E assim sucessivamente. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó. V com F de novo. Vai dar F, porque o F apareceu, o resultado dá falso. Não tem para onde correr, tá bom? Felipe, e essa aqui? Ah, essa aqui, ó, essa coluna daqui, ele tá pedindo para a gente olhar para os 3 ao mesmo tempo. Beleza, eu vou olhar para os 3 ao mesmo tempo. Se ele quer que eu olhe para os 3 ao mesmo tempo, vamos lá. Aqui. O E só é verdade quando tudo for verdade. Aqui. Todas elas são verdades? São. Então, o resultado dá verdade. Em mais nenhuma outra coluna, repara. Aqui. Quando eu olho para essa linha aqui, o F apareceu. Se o F apareceu, o resultado é F. Nessa aqui, nessa linha aqui, o F apareceu. Então, o resultado é F. Em todas as linhas, ó, em todas as linhas, o F vai aparecer, menos na primeira. Na primeira, as 3 são verdadeiras. Por isso, o resultado é verdadeiro. Nas outras, o F sempre aparece. E se o F aparece, ó, o resultado vai dar falso. Beleza? Então, o título, ele diz para quais proposições você vai olhar. Essa tabela, eu estou trabalhando só com o conectivo, ó, E. Tá ok? Só com o E que eu estou trabalhando. O E só é verdade quando todas são verdades. Isso a gente tem que memorizar. Eu gosto sempre de fazer você entender. Repara que eu trouxe o exemplo da bola, do menino aí, para que justamente você, ó, consiga, na hora da prova, se você esquecer, talvez você lembre do exemplo. Poxa, se eu falo para o meu filho, vou te dar uma bola e um boneco, eu estou me comprometendo a fazer os dois. Se eu deixar de fazer um deles, eu vou ter mentido. Beleza? Show de bola! Agora, o próximo conectivo. O próximo conectivo é o conectivo OU. Vamos voltar ao exemplo da criança. Quando a gente fala assim, ó, para a criança, vou te dar uma bola ou um boneco. Tá?
vou te dar uma bola ou vou te dar um boneco. Só não repetir o vou te dar aí, para poder não ficar aí repetitivo. Então, vou te dar uma bola ou um boneco. Percebeu que agora mudou? Quando você fala isso para a criança, talvez você esteja falando o seguinte, ó, nesse momento eu estou um pouquinho apertado de dinheiro, então dar os dois vai ficar meio pesado para mim. Então não vou me comprometer. Eu vou falar para ele, vou te dar uma bola ou um boneco. Na hora lá eu vejo, mais barato eu compro e dou para ele, né? Então, talvez seja esse contexto. Você agora está dando uma alternativa. Esse ou, ele é chamado de disjunção. O e, ó, o e eu coloquei aqui, ó. O e é a conjunção e o ou é a disjunção. Beleza? Beleza. Então, o ou, pensa comigo, vou te dar uma bola ou um boneco. Se você trouxer a bola, tá valendo? Mesmo que você não traga o boneco, ó, se você traz uma bola, mas não traz o boneco, você falou a verdade para a criança? Falou a verdade. Porque você disse que ia dar uma coisa ou outra. Essa primeira aqui eu já vou explicar, tá ok? Eu pulei ela. Então, você traz uma bola, mas não traz o boneco. Não importa. Você disse uma coisa ou outra. Então tá valendo. Se você não traz a bola, é falso, você não traz, mas você traz o boneco. Você falou a verdade para a criança. Porque você disse que ia fazer uma coisa ou outra. Agora, se você não traz a bola e também não traz o boneco, aí você mentiu para a criança. Aí o que você falou é falso. Percebeu? Então, quando eu dou alternativa, eu estou me comprometendo a fazer, ó, pelo menos uma das duas. O que eu não posso deixar de fazer é as duas. Eu não posso deixar de fazer as duas. Aí eu vou ter mentido para a criança. Vou te dar uma bola ou um boneco. Tu chega em casa de mão vazia. Aí a criança, ô, cadê minha bola? Cadê meu boneco? Você tinha que trazer um dos dois pelo menos. Beleza? Aonde fica a dúvida? É aqui, ó. Por que aqui fica a dúvida? Aí agora eu quero que você abra o seu coração. Porque muitas das vezes a gente erra uma questão de raciocínio lógico porque a gente quer resolver a questão de raciocínio lógico da maneira que a gente fala no dia a dia. Quando eu falo que vou fazer uma coisa ou outra, e isso aqui o português explica até melhor. Quando eu digo vou fazer uma coisa ou outra, não é uma excluindo a outra. O ou, ele dá a ideia de pelo menos uma. E não exclusivamente uma. Só que no nosso dia a dia, quando eu falo assim para você, olha, amanhã eu tô de folga, eu vou no shopping. Aí vou chegar no shopping e eu vou ver lá, eu vou no cinema ou no teatro. É automático que você pense, o Felipe vai escolher, ele vai fazer só um dos dois. Mas a ideia não é essa. O ou, ele significa fazer pelo menos um dos dois e não fazer só um dos dois. Tem que ter muito cuidado, porque tem diferença de falar isso aqui, ó. Colocar aqui, deixa eu apagar. Ó. Vê se você consegue enxergar a diferença entre vou ao teatro ou ao cinema. Vê se não é diferente de falar ou vou ao teatro ou vou ao cinema. São coisas diferentes. Só que no nosso dia a dia, a gente não fala isso aqui, ou uma coisa ou outra. A gente diz uma coisa ou outra. Só que a gente fala isso aqui pensando e interpretando como esse aqui. O duplo ou significa que é ou uma coisa ou outra. As duas não pode. Agora, um único ou, que é o que a gente está estudando aqui, ele significa que você vai fazer pelo menos um.
Por exemplo, volta a criança lá. Papai vai te dar uma bola ou um boneco. Aí você chega em casa, dá a bola e dá o boneco. A criança vai ficar triste? A criança vai pegar, papai, toma a bola. Você disse uma coisa ou outra. Eu não quero, eu quero só esse aqui. Claro que não, né? Porque o ou, ele dá a ideia de você se compromete a fazer pelo menos um dos dois. Se você quiser, você pode fazer os dois. Então, ó, V com V vai dar verdadeiro. Beleza? Então, aqui no ou, você pode memorizar de duas maneiras. Ele é verdade quando eu tenho pelo menos uma verdade. Lá no E, se o F aparecer, o resultado já dá F. Aqui no OU, se o V aparecer, já dá V. Tudo bem? Então, não importa se o V aparecer uma ou duas vezes, vai dar V. Ele só vai ser falso quando eu estudei isso a primeira vez, ó, e bota aí há um tempão, né? Quando eu estudei isso aqui a primeira vez, como é que eu memorizei? Memorizei, olha, só é falso quando tudo é falso. Eu preferi memorizar assim. O E só é verdade quando tudo é verdade. O OU só é falso quando tudo é falso. Beleza? E qual é a diferença do OU para o OU? Qual é a diferença do OU para o OU? O OU eu tenho que fazer pelo menos uma das duas. Se eu quiser fazer as duas, eu posso? Eu posso. Agora, no OU, já vou até adiantar. Aqui, ó. No OU, não. No OU, eu não posso fazer as duas. Olha aqui, ó. Falso. Percebeu? No OU é ou uma coisa ou outra. Se você fizer as duas, aí não pode. Aí vai ser falso. Essa é a diferença do OU para o OU. Tudo bem? Mas o OU a gente fala daqui a pouco. O E só é verdade quando tudo é verdade. O OU só é falso quando tudo é falso. Beleza? Beleza. Agora eu peguei uma tabela também de 8 linhas, que o conectivo OU. Vamos ver aqui, ó, só para poder ilustrar. Ó, P ou Q? P ou Q? Vamos olhar para o P e vamos olhar para o Q. O R agora não interessa, é só P e Q. Qual conectivo ele está usando? O OU. O OU só é o OU. Para ser verdadeiro, tem que ter pelo menos uma verdadeira. Ou então, só é falso quando tudo é falso. Aqui, ó, ele só vai dar falso na penúltima e na última linha, que é quando eu tenho os dois falsos. Por isso dá falso. Em qualquer outra linha que você olhe o P e o Q, o V vai aparecer. Se o V aparece, o resultado dá V. Beleza? Vamos ver, por exemplo, essa aqui. Essa coluna aqui, ela diz Q ou R. O Q está aqui. O R está aqui. Ele só é falso. Deixa eu pegar um preto aqui. Deixa eu apagar para não confundir aqui. Beleza. Agora eu vou pegar o caneta, o preto. Ele só dá falso quando as duas são falsas. Aonde que as duas são falsas? Aqui, ó. Por isso que dá falso. E aqui, ó. Por isso que dá falso. Todos os outros casos vão ser verdadeiros. E na última coluna? A última coluna é quando você olha para os três. Vamos olhar para os três? Para os três, só é falso quando todas são falsas. Aonde que isso acontece? Aonde que isso acontece? Aqui, ó. Por isso que ela é falsa. Nas outras linhas, ó, o V sempre aparece. Ó. Apareceu V, dá V. Apareceu V, dá V. Por exemplo, nessa linha daqui, eu tenho dois Fs. Não importa, porque aqui apareceu o V. O resultado é V. Eles, para dar falso, tudo tem que ser falso. E nessa coluna daqui, ó, ele está pedindo para que a gente olhe para as três ao mesmo tempo. Nessa e nessa, ele está pedindo para você olhar, ó, duas em duas. Aqui, ele já está pedindo para você olhar, ó, as três. Beleza? Então,
quem manda aonde você vai olhar é o título da coluna. É ela que vai mandar para onde você vai olhar. E com a lei decorada, fica mais fácil. Beleza? Eu trouxe essa tabela aqui para a gente ir montando junto. Pega o seu material aí. Pega o seu material. Se você não imprimiu o material, não tem problema. Você pega uma folha de caderno, constrói essa tabela e vem acompanhando comigo. Olha só. P, Q e R. E eu já coloquei todas as combinações. O que essa coluna está pedindo para a gente? Está pedindo que a gente pegue o P e Q. P e Q. Então eu vou olhar para o P e para o Q. O R não interessa. P e Q. Qual é a lei do E? Ó, lei do E. Qual é a lei do E? Só é verdade quando todas são verdades. Quando eu falo todas, eu estou me referindo ao P e Q, que é o que ele está pedindo para mim. Então, ó, V com V. V. V com V. V. Opa, o F apareceu. Então é F. Para o E, F apareceu, dá F. O F apareceu, é F. O F aparece, ó, em todas as outras linhas. Então vai dar tudo F. Beleza? No E, F com qualquer outra coisa vai dar F. Beleza? Porque só é verdade quando todas são verdades. E aonde acontece isso? Nas duas primeiras linhas. Em todas as outras, o F aparece. Agora presta atenção. Essa coluna daqui quer que você pegue o P e Q. Só que P e Q é o que você já fez aqui, ó. Então, ele está querendo que você pegue o resultado que você fez aqui, porque ele está querendo P e Q, e P e Q é justamente o que eu já calculei. Ele quer que você pegue esse cara e junte com o R. Vou até apagar aqui para não confundir a gente, ó. Até apagar o P e Q, que eles não interessam mais. E eu vou até riscar. O P e o Q não interessa. Ele quer que você pegue esse carinha que você fez junto com o R. Só que ele quer que você junte os dois através do conectivo OU agora, ó. O OU que é o Vzinho para cima. E qual é a lei do OU? Só é falso quando as duas são falsas. Aqui, ó. O V apareceu? Apareceu. Então, para o OU é V. O V apareceu? Apareceu. É V. O V apareceu. Opa! As duas são falsas. Para o OU, quando as duas são falsas, dá falso. Beleza? E assim sucessivamente. O V apareceu, é V. O F, F com F, vai dar F. O V apareceu. Aqui, ó, o V não apareceu. As duas são falsas. Então, vai dar falso. Beleza? E é assim que a gente vai construindo a tabela verdade. O E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. O OU só é falso quando tudo é falso. Beleza? O conectivo OU. Ó, o conectivo OU, ele só tem uma diferença para o conectivo OU, que é a primeira linha da tabela. Porque o OU, para ser verdade, tem que ser ou uma coisa ou outra. Ele é chamado de disjunção exclusiva. Ele é disjunção porque ele trabalha com ou, mas ele é exclusiva porque tem que ser exclusivamente um. Quando eu digo ou sou servidor ou sou professor, eu não posso ser os dois, porque um exclui o outro quando eu trabalho com ou. Tem que ser exclusivamente um. Por isso que aqui, ó, ela só é verdadeira quando eu tenho apenas uma proposição verdadeira. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 proposições simples, se 2 forem verdadeiras, o resultado vai dar falso. Eu não posso ter 2 verdadeiras. No ou eu posso, no ou não.
No ou é ou uma coisa ou outra. Se eu tenho 3 proposições, uma é verdadeira, as outras 2 são falsas. Aí dá verdadeiro. Porque só é verdadeiro quando eu tenho apenas uma verdade. Aqui, eu tenho apenas uma verdade? Não, eu tenho 2. Por isso que é falso. Eu tenho apenas uma verdade? Tenho. Por isso que é verdade. Eu tenho apenas uma verdade? Tenho. Por isso que é verdade. Eu tenho apenas uma verdade? Não, eu não tenho nenhuma verdade. Então é falso. O ou, para ser verdade, tem que ter pelo menos uma verdade. Pode ter até mais. No ou, para ser verdade, tem que ser apenas uma verdade. Eu não posso ter outras verdades. Tem que ser apenas uma. Tá bom? Beleza. Aqui é a tabela do ou, é a mesma coisa. Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Ou P ou Q. Lembrando que o ou é o Vzinho com traço embaixo. Tudo bem? Ou P ou Q. Aqui. P e Q. Vou olhar para essas duas. Ó, eu tenho só uma verdade? Não, são 2 verdades. Então isso é falso. Percebeu? Eu tenho só uma verdade? Tenho só a primeira que é verdadeira. Então é verdade. E assim sucessivamente. Felipe, e se eu olhar as 3? Tranquilo. Se você for olhar as 3 ao mesmo tempo, aqui, ó. Se você for olhar as 3 ao mesmo tempo, aqui, eu tenho só uma verdade? Não, eu tenho 3. Então é falso. Eu tenho só uma verdade? Não, eu tenho 2 verdades. Então é falso. Nessa aqui, por exemplo, eu tenho só uma verdade? Tenho. Só a primeira que é verdadeira. Então o resultado vai dar verdadeiro. Para ser verdade, tem que ser apenas uma verdade. Beleza? Olha como é que isso caiu em prova já. Vem comigo. Analise as seguintes proposições. Ou 3 é ímpar ou 10 é múltiplo de 5. Conectivo ou. Qual é a lei do ou? Só é verdade quando eu tenho apenas uma verdade. Beleza. Então, ó, 3 é ímpar? É verdadeiro. 10 é múltiplo de 5? Sim. Quem são os múltiplos de 5? 0, 5, 10. Quem é verdadeiro? O ou só é verdade quando eu tenho apenas uma verdade. Eu tenho apenas uma? Não, eu tenho 2. Então isso é falso. Percebeu? E é assim. Agora, conectivo ou. A lei do ou. O ou, ele tem que ser para dar verdade, pelo menos uma verdade. Pode ter até mais. Ele só vai ser falso se tudo for falso. 8 é par? 8 é par. Verdadeiro. 5 é múltiplo de 3? Não. Múltiplo de 3, 0, 3, 6, 9, não tem 5. Verdadeiro com falso, para o ou, isso aqui dá verdadeiro. Porque o ou só é falso quando tudo é falso. Beleza? Beleza. Agora, a de baixo, conectivo e. 7 é número par? Não, 7 é ímpar. Falso. 9 é múltiplo de 3? Sim, 9 é múltiplo de 3. Isso aqui é verdadeiro. Beleza? Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9. Show. Beleza. Então ficou falso e verdadeiro. O e só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. É o caso? Não. Ele pergunta qual é a única que é verdadeira. A única que é verdadeira é a 2. Por isso o gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Então, aqui eu fecho o que eu chamo da primeira parte do estudo dos conectivos. Beleza? Que é o estudo do e, do ou e do ou. E finalizamos aqui com uma questãozinha de prova para você ver como é que isso aí cai. Tá ok?